pessoal, aqui é a professora Kaline, professora de Educação Financeira, e nós hoje vamos trazer um tema para a turma do 6º ano, que são os cursos de produção. Eu acredito que vocês devem estar lembrados que da última vez que a gente estava juntinhos, em sala de aula, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, o que era cursos de produção e o que eram cursos fixos e cursos variáveis. Não deu tempo a gente discutir isso em sala, porque na aula seguinte já não teve aula por conta do coronavírus. Mas a gente está aqui hoje para trabalhar esse tema com vocês. Então vamos lá. O que são cursos de produção? Vocês sabem que para produzir qualquer coisa, ou esse lápis, por exemplo, ou qualquer objeto, ou até produzir uma pipoca, um pipos, existem vários custos que estão relacionados com a produção daquele produto. É ou não é? A gente já discutiu isso em sala, desde a extração de determinado produto, por exemplo, esse jaleco que a professora está usando, ele é feito de quê? De algodão, de tecido. Então, teve que alguém extrair esse algodão, levar esse algodão para a fábrica, transportar. Depois que faz esse transporte, chega na fábrica e lá tem todo um processo de produção para poder ficar dessa forma. Então, o que é que acontece? Todo esse processo tem um custo de extrair o algodão, tem o custo do transporte, tem o custo da produção, o custo das máquinas, o custo dos trabalhadores que estão lá operando as máquinas, porque ninguém vai trabalhar de graça, até trabalha porque existem alguns trabalhos chamados trabalhos voluntários. Mas, normalmente, assim, em geral, o trabalhador vai receber o seu salário. Então, tem todo um custo associado à produção de determinado produto, de determinado serviço. Então, todos esses custos associados à produção de algum produto é o que a gente chama de custos de produção. O próprio nome já diz, são todos aqueles gastos que estão associados com a produção de determinado produto. Então, o que é que a gente vai ter? E vão existir vários tipos de custos, que a gente também já conversou em sala de aula. Existem os custos diretos, aqui ó, custo direto, e os custos indiretos. O que é isso, professora? Os custos diretos vão ser aqueles custos que estão ligados bem juntinhos, que vão depender da produção. Então, o que é que acontece? Vamos lá. O que é que está bem ligado, por exemplo, à produção de pipoca, de pipos? Um custo direto que a gente pode falar é o custo da embalagem, do saquinho. Por quê? Porque esse custo ele vai depender, no caso, da quantidade que eu vou produzir. Então, se eu não produzir nada, eu não vou ter custo nenhum com a embalagem do pipos, da pipoca, não vou ter. Então, esse é um custo direto, ele está totalmente associado com a produção. Outro custo direto, um custo direto que a gente pode falar é justamente o que? Aquela pessoa que fica lá na máquina, operando, colocando o dedinho lá para a máquina funcionar e poder fabricar determinado produto. Então, o salário daquele trabalhador é considerado um custo direto, porque está totalmente associado com a produção. Já, por exemplo, o salário do gerente, do dono da empresa, não vai ser um custo direto, vai ser um custo indireto. Por quê? Porque ele não está associado à produção. Ele fica lá operando a máquina, ele está associado com a produção? Não, ele só o quê?
gerencia, ele só toma conta, faz a parte da organização da empresa. Então, o salário dele é um custo indireto, o salário do gerente. Então, aí a gente tem a diferença de custo direto e custo indireto. Custo direto, é só botar na cabeça, são todos aqueles custos que estão associados diretamente com a produção. Ou seja, o custo da embalagem da pipoca, o trabalhador que coloca o dedinho lá para operar a máquina. Então, todos esses custos são custos diretos. Já o indireto vão ser todos aqueles custos que a gente tem, mas que não estão totalmente associados à produção. Que eu dei o exemplo do quê? Do salário do gerente, porque o gerente não fica lá na produção do Pipos da pipoca, por exemplo, não fica. Ele fica só na parte da organização, da gestão, que a gente chama. Então, ele é um custo indireto. A gente também pode classificar os custos de outra forma. A gente pode classificar os custos como os custos variáveis e custos fixos. O que são custos variáveis? Vão ser todos aqueles custos que vão variar, né? Ou seja, ele vai se modificar de acordo com a quantidade produzida. Por exemplo, pegando o mesmo exemplo da pipoca. O saquinho, a embalagem da pipoca, ele vai ser um custo fixo ou um custo variável? Vai ser um custo variável. Por quê? Porque à medida que a gente produz mais pipos, mais pipoca, a gente vai precisar de mais saquinho, mais embalagem. E mais embalagem significa o quê? Mais custo. Já, por exemplo, com relação aos custos fixos, a gente vai ter o quê? Por exemplo, uma fábrica. Quando uma fábrica ela vai se instalar em alguma cidade, vai chegar tal fábrica aqui na cidade de João Pessoa. Essa fábrica, ou ela vai alugar o terreno, né? Vai ficar pagando por mês um valor ao dono do terreno para poder colocar a fábrica, ou ela vai comprar o terreno. Esse custo vai depender da quantidade produzida? Não. Então, ele é um custo fixo. Então, todos aqueles custos que não dependem da quantidade produzida, vai ser o que a gente chama de custo fixo. O próprio nome já diz, ele não vai mudar, é fixo, ele não muda. Independente de eu estar produzindo ou não, eu vou ter aquele custo. É diferente do custo variável. O custo variável vai depender totalmente da minha quantidade produzida. Outro exemplo de custo fixo que a gente pode dar, além do aluguel do terreno ou da compra do terreno, é o quê? É justamente a limpeza, a conservação, por exemplo, do local. Então, a limpeza, a conservação vai depender da quantidade produzida? Não. Eu tenho que manter a minha empresa limpa e conservada sempre. Então, é um custo fixo. Então, todos esses custos que não dependem da quantidade produzida vai ser custo fixo. E custo variável vão ser aqueles custos que vão depender da quantidade produzida. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido a diferença entre custo variável e custo fixo, o que são custos de produção. E beijo no coração de vocês, estou morrendo de saudade. Espero que isso passe logo para que a gente possa se ver na sala de aula. Beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus.